Imagine um poder tão vasto, tão profundo, que molda o que você é, o que você vê e tudo o que você atrai para a sua vida. Um poder que não dorme, não questiona, não julga, apenas executa. Silencioso, mas absoluto. Invisível, mas onipresente. Este poder é sua mente inconsciente. Você não nasceu para sobreviver, você nasceu para criar. E ainda assim, você vive como se estivesse acorrentado por circunstâncias. Acorda com a ansiedade dos boletos, dos medos, dos fracassos passados. Mas ouça isso, você está hipnotizado. Não pelo mundo, mas pelas histórias que contou a si mesmo, tantas vezes que agora as confunde com realidade. A mente inconsciente, ela não distingue verdade de imaginação. Ela aceita, absorve e manifesta. Se você diz a ela que é fraco, ela se curva e te torna fraco. Se você a alimenta com pensamentos de escassez, ela molda uma realidade onde sempre falta. Mas se você, por um momento de lucidez, ousar declarar que é grande, digno, imparável, ela não hesita, ela executa. Thomas Edison falhou 1000 vezes antes de dar luz ao mundo, literalmente. Mas ele não fracassou. Cada tentativa foi um comando que sua mente inconsciente registrava. Nós vamos conseguir, é questão de tempo. E o tempo veio, porque a mente treinada para o impossível o torna inevitável. Agora, pare, respire e pergunte-se: o que estou programando no meu inconsciente hoje? Você já parou para pensar na origem de uma crença? Toda crença começa com uma repetição, uma frase, um sentimento, uma memória que se repete até virar uma verdade interior. Crianças não nascem com medo de palco. Elas aprendem a temê-lo ao ouvir zombarias. Elas não nascem com medo de errar. Elas aprendem a se punir pelo fracasso. E nós crescemos com essas sementes contaminadas no solo fértil do inconsciente. Mas, se você aprendeu algo, você pode desaprender. E se pode desaprender, pode reconstruir. Napoleon Hill disse: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas isso não é filosofia barata. Isso é neurologia. Isso é psicologia profunda. Isso é a voz de Joseph Murphy ecoando na eternidade. Você é o jardineiro da sua mente. E a semente que planta é o destino que colhe. Comece hoje a plantar fé onde havia dúvida, coragem onde havia medo, visão onde só havia rotina. Clareza é o primeiro passo da transformação. Sem clareza, você é uma bússola sem ponteiro, um navio sem destino. Mas com clareza, até o menor passo é poderoso. A clareza não exige que você veja o topo da montanha. Ela só exige que você veja o próximo passo. Walt Disney foi despedido de um jornal por falta de imaginação. Ele poderia ter aceitado essa visão, poderia ter deixado essa opinião se tornar uma crença inconsciente. Mas ele não aceitou, porque ele viu, dentro de si, um império onde os outros viam fracasso. E quando a visão é clara dentro de você, o mundo não tem escolha se não se curvar a ela. Você está esperando o mundo te dar permissão para sonhar. Mas o mundo só responde ao que você decide internamente ser. Propósito. Esta é a palavra que diferencia os que vivem dos que existem. Um homem com propósito não é detido pelo medo. Ele é impulsionado por ele. Ele não busca conforto, ele busca impacto. E o propósito não é algo que se encontra, é algo que se declara. Ele nasce quando você diz: não posso mais ignorar quem sou. Abraham Lincoln perdeu inúmeras eleições, teve falências, sofreu derrotas. Mas seu propósito era maior que o orgulho ferido. Ele sabia: a mente programada por um chamado é mais forte que qualquer rejeição. Porque enquanto os outros ouviam desista, ele ouvia continue. Você foi feito para isso. Disciplina é amor próprio em ação. Você não se disciplina porque odeia quem é. Você se disciplina porque honra quem pode se tornar. Você acha que grandes homens e mulheres acordam todos os dias motivados? Não. Eles acordam comprometidos. Henry Ford disse: se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma você está certo. Isso é a mente inconsciente falando. Ela obedece à sua convicção, não ao seu humor. A sua rotina molda o seu destino. E disciplina não é prisão, é liberdade com propósito. A ação é a assinatura da mente desperta. Você pode meditar sobre seus sonhos, pode visualizá-los com precisão cirúrgica, pode até sentir o gosto do sucesso antes de tê-lo. Mas se seus pés não se moverem, sua realidade não mudará.
A mente inconsciente é a usina. A ação é o fio que conduz a eletricidade. Nikola Tesla imaginou um mundo onde a energia fluía sem fios, onde máquinas pensavam, onde a realidade poderia ser moldada pela frequência. Ele via o invisível, mas não bastava ver, ele fazia. Por isso lembramos dele, porque ele não parou no plano mental, ele ousou agir na matéria. Você não precisa de um plano perfeito, precisa de um movimento, um pequeno gesto, uma decisão. E ao tomar essa decisão, você envia uma ordem à sua mente inconsciente. Estamos indo. E ela responde, mobilizando cada fibra do seu ser. Gratidão. Não como clichê, não como moda, mas como ponte entre o visível e o invisível. Gratidão é o código que desbloqueia mais do que você tem, porque ela instrui sua mente a ver abundância onde o mundo vê carência. Andrew Carnegie, o homem que construiu impérios com aço e compaixão, dizia que a riqueza real não está no banco, está na atitude. E sua atitude, dizia ele, é o imã que atrai tudo para você. Se você reclama, você treina sua mente a buscar o negativo. Se você agradece, mesmo antes de ter, você sintoniza com a frequência da realização. Gratidão não é uma emoção, é uma disciplina espiritual. É um estado de consciência onde você já se tornou o que quer antes que o mundo perceba. Mas o caminho não é reto. Ele curva, despenca, desafia. E é aqui que entra a adaptabilidade. A vida não premia os mais fortes, ela premia os mais flexíveis. A palmeira sobrevive ao furacão porque dança com o vento. Já o carvalho rígido se parte. Sua mente inconsciente pode ser reprogramada a cada crise. Cada queda é uma oportunidade de revisão. Quando algo falha, você tem duas escolhas: resistir e quebrar, ou escutar e ajustar. Grandes líderes, como Roosevelt, que enfrentou uma guerra e uma cadeira de rodas com a mesma firmeza, não eram inquebráveis, eles eram moldáveis. Eles não pediam um caminho fácil, eles pediam força para seguir mesmo quando o caminho desaparecia sob seus pés. Você quer mudar sua vida? Comece mudando a sua resposta ao imprevisto. Porque o verdadeiro poder não está em controlar tudo, está em transcender tudo. Resiliência, a palavra sagrada dos que não desistem, a cicatriz dos vencedores, a medalha invisível dos que continuam quando ninguém mais vê sentido. E aqui está a verdade brutal. Você só descobre quem é quando tudo o que você pensava ser é tirado de você. Nelson Mandela, 27 anos em uma cela, privado de liberdade, mas nunca da sua visão, porque sua mente estava livre. E um homem com uma mente livre é um império ambulante. Mandela nos ensinou que o corpo pode ser encarcerado, mas a mente, nunca. A mente inconsciente, bem treinada, é a fortaleza que sustenta o impossível. Você cairá, isso é certo, mas o que importa é o que você faz quando está no chão. Você levanta como vítima ou como guerreiro. Aprendizado, o combustível da evolução. Cada erro é um mestre disfarçado, cada fracasso, uma aula. Mas só os humildes aprendem, porque só os humildes sabem que não sabem. Henry David Thoreau escreveu: a maioria dos homens vive uma vida de silencioso desespero. E sabe por quê? Porque param de aprender, param de buscar, acreditam que já sabem o suficiente. Mas sua mente inconsciente precisa de novos dados, novas experiências, novos códigos. Caso contrário, ela apenas repete o que sempre fez, e isso te mantém no mesmo lugar. Você não nasceu para repetir o ontem, você nasceu para transcender. Você ouviu isso? Essa voz dentro de você que ficou em silêncio por anos. Esse é o gigante, o seu eu verdadeiro, aquele que não teme, que não duvida, que não hesita. Ele sempre esteve aí, escondido atrás de camadas de medo, trauma e condicionamento. Mas agora, ele acordou. O mundo não precisa de mais zumbis corporativos. O mundo precisa de mentes livres, corações ardentes e almas conscientes. E isso começa com uma escolha, uma simples escolha. Escolha reprogramar. Escolha transcender. Escolha despertar o gigante. Você não precisa de permissão para ser extraordinário. Porque a verdade é que você já é. Você nasceu com tudo, mas foi condicionado a esquecer. Esquecer que sua mente cria. Esquecer que sua imaginação é a oficina de Deus. Esquecer que não existe obstáculo maior que o poder que pulsa dentro de você. Desde o momento em que você chegou a este mundo, o universo começou a ouvir seus pensamentos. Cada palavra, cada imagem mental, cada emoção, tudo sendo registrado e transformado em destino. E mesmo agora, neste exato instante, sua mente está ouvindo. Ouvindo se você acredita ou não. E ela não questiona.
Ela apenas cria conforme sua fé. Andrew Carnegie não era um prodígio. Walt Disney não nasceu com fortuna. Edison não tinha um manual. Lincoln não tinha aparência nem apoio. Mas todos tinham isso, uma crença incansável, gravada nas profundezas da mente inconsciente de que o mundo pode ser dobrado por uma mente decidida. E você tem esse mesmo poder. O que você vai fazer com ele? Vai continuar culpando o passado? Vai seguir carregando uma identidade que foi plantada por outros? Ou vai fazer o que só os corajosos fazem, declarar guerra ao seu velho eu e renascer? A mente inconsciente responde ao comando mais persistente, não ao mais alto, não ao mais lógico, mas ao mais emocional. Ela responde à intensidade da sua convicção. Então diga com toda a força da sua alma: eu sou o autor do meu destino. Eu sou o arquiteto da minha mente. Eu sou a causa e não o efeito. A partir de hoje, você se comporta como quem já venceu, porque a mente inconsciente não conhece o tempo. O futuro que você deseja começa com a identidade que você escolhe agora. Você é o gigante, e esse mundo, com todas as suas guerras, limitações e distrações, nunca foi páreo para você. Acorde, erga-se, mude o tom da sua voz interior, caminhe com a postura de quem tem um pacto com a grandeza. Lembre-se, o universo responde não ao que você quer, mas ao que você é. E quando a dúvida vier, e ela virá, você vai sorrir, porque terá um novo reflexo no espelho. Um reflexo que não treme, que não hesita, que não se dobra. Porque agora você despertou o gigante, e o gigante não volta a dormir. Mas agora que o gigante acordou, ele precisa de direção. Um guerreiro sem alvo desperdiça a flecha. Um navio sem leme se perde no mar. Então, ouça e pratique. Hoje à noite, antes de dormir, feche os olhos e visualize a vida que deseja. Veja com detalhes, sinta. Caminhe nela com os pés da mente, porque seu inconsciente grava o que você repete com emoção. Amanhã, ao acordar, antes de tocar no celular, repita uma afirmação como estas, ou crie uma sua e declare como uma realidade presente. Eu tenho abundância e sucesso em todas as áreas da minha vida. Eu sou energia, vitalidade e saúde em cada célula do meu ser. Repita sua afirmação em voz alta ou em sua mente várias vezes ao dia com fé. Faça isso ao olhar no espelho, durante caminhadas ou em momentos de transição. O segredo não é apenas repetir as palavras, mas sentir a emoção que elas evocam. A emoção é a linguagem do subconsciente. Durante o dia, observe seus pensamentos. Quando surgir a crítica, substitua. Quando vier o medo, respire fundo e diga: isso também passa e eu continuo. 3 vezes ao dia, feche os olhos por 30 segundos e repita mentalmente seu propósito como se já fosse real. Isso não é fantasia, isso é reprogramação. E à noite, escreva. Pegue papel e caneta, não um celular, e anote. 3 coisas pelas quais é grato. Uma pequena vitória do dia. Um passo que dará amanhã, por menor que seja. Faça isso um ritual sagrado, não para agradar a ninguém, mas para provar à sua mente que você está no comando. Você não precisa mudar o mundo em um dia, mas precisa fazer algo hoje que o seu eu de amanhã vai agradecer. Lembre-se, o gigante não é um milagre. Ele é a soma de pequenos atos feitos com intenção todos os dias. A consistência é a chave. Os exercícios são simples, mas a sua prática diária, com fé e convicção, é o que irá mover montanhas. O gigante não se manifesta da noite para o dia, mas a cada dia que você o alimenta e o direciona, ele cresce em poder e capacidade de realizar seus maiores sonhos. O poder é seu. Agora, comece a usá-lo. Qual destes exercícios você vai começar a implementar hoje? Se isso despertou algo em você, imagine o que pode fazer por alguém que você ama. Compartilhe essa mensagem. Seja o início da transformação de outra pessoa. E se essa voz, essa história, essa verdade tocaram você, aperte o botão de gostei e inscreva-se. Não apenas por mais conteúdo, mas porque isso é só o começo. Vamos evoluir juntos.